Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre CLP, controlador lógico programável, uma coisa que com certeza vai gerar muita dúvida e de acordo com o que eu programei para essa semana, iremos hoje, nessa segunda-feira, fazer a nossa aula, nossa videoaula de controlador lógico programável e na quinta-feira será a live às 8 da noite e novamente debatendo sobre esse assunto, que com certeza vai ser um assunto que vai gerar algumas dúvidas e a gente vai tentar melhorar, né, a nossa live com mais interatividade de todos. Espero que a frequência na quinta seja melhor, que a nossa conexão esteja mais antenada com todos, né, para que nós possamos trabalhar esse assunto que é bem complexo. Conforme eu falei na semana anterior, essa semana a gente vai falar de CLP e, se der tempo ainda, a gente vai até ao Software Starter, né? Mas creio eu que, como o CLP abrange muito a toda a parte de comando, a parte de automação, então eu gostaria de esmiuçar bastante essa parte de CLP para que nós possamos aí depois entrar, né, em comandos, em diagramas, jamais, digamos assim, conectado a esses dois dispositivos que são bastante utilizados no mercado hoje, né, e também, ultimamente, por último, eu gostaria de chegar até os inversores de frequência. Então, vamos na nossa aula de hoje. Bem, o CLP é um componente que substitui a parte lógica tradicional de uma instalação, o chamado circuito de comando, onde há contatos auxiliares, temporizadores, intertravamentos, etc. Isso tudo é feito via software, ou seja, é um comando virtual. E quase sempre é possível a sua interação com um microcomputador. O que acontece? Você, na grande maioria das vezes, você pode conectar um microcomputador, um notebook, ou até mesmo hoje com o avanço da tecnologia, até mesmo com celular, via web, você pode monitorar um funcionamento em tempo real, né? Você tem lá o seu programa e durante o funcionamento da lógica você pode acompanhar o passo a passo até verificar se está acontecendo algum desvio. Isso hoje é possível. Então, fisicamente, o CLP é formado por um circuito eletrônico composto por entradas e saídas. As entradas são os terminais onde se ligam todos os componentes que dão instruções ao circuito, ou seja, todos os botões, todos os sensores, todos os periféricos que vão enviar sinal, né? E de acordo com a programação pré-realizada via software, inclui-se aqui interruptores, conforme eu havia falado, fim de curso, pedaleiras, sensores, contatos do relé térmico de sobrecarga, etc. Então, na entrada, você vai enviar para o PLC tudo aquilo que é sinal, tudo aquilo que é o comando de funcionamento ou de parada. Tá? Vamos tentar imaginar um comando simples, onde você tem um botão de liga, um botão de desliga, né? Contato de selo e embaixo o contator. Então vamos desmembrar a entrada como se fosse o botão de liga, o botão de desliga, o contato de selo, ok? Então isso seria a entrada. E a saída são ligados os componentes. Aí seria a bobina do contator, por exemplo, né? E como diz aqui, nas saídas são ligados os componentes que seriam acionados em um circuito de comando tradicional, como por exemplo, contatores, lâmpadas, solenoide, etc. Então, as saídas nós colocaremos assim como se fosse a carga.
especificamente não a carga de potência, né? Mas aquela saída que nós queremos energizar. Eu vou voltar aqui novamente ao contator. Então, o botão de liga, o botão de desliga e o intertravamento vão chegar na entrada do CLP. E as contatoras que vão ser acionadas vão para a saída. Ok? Então, vamos lá. Então, as entradas e saídas podem ser analógicas, valores variáveis, ou digitais, valores não variáveis. Isso tudo a gente vai estudar ainda aqui, provavelmente na próxima semana, o que é uma entrada analógica e o que é uma saída analógica, o que é uma entrada digital e o que é uma saída digital. Até para que a gente não compare analógico e digital com transmissão de TV. Né? Não tem nada a ver. Só para dar uma palhinha para vocês sobre o que é analógico e digital, falando em automação, falando em CLP. Okay? O que é analógica? Analógica, para a gente aqui, se tratando de automação, pessoal, enfatiza bem isso aí, e assim, eu gostaria que vocês, até se pudessem, fossem anotando as dúvidas, para que na próxima quinta-feira nós possamos esmiuçar mais esse assunto, tá? Analógico é tudo aquilo que você tem em termos variáveis. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, um relógio, tá? Um relógio de ponteiro, ele é analógico. Por quê? Porque ele tem variável. Você é capaz de observar um espaço entre os minutos. Então, tá, você tem lá entre um minuto e o outro, você tem aquele espaço que o ponteiro vai ficar ali no meio e vagarosamente você vai percebendo que ele vai de um minuto ao outro. Então ele tem variáveis. Digital são valores que não são variáveis, ou seja, imagina um relógio digital que você tem de minuto a minuto, mas não te dá intervalo, vai te dar, exemplo aqui, por exemplo, 20 horas, 1 minuto. 20 horas, 2 minutos. 20 horas, 3 minutos. Ou seja, ele não te dá as variáveis que ele está fazendo entre um minuto e outro. Enquanto que o analógico é aquele que te dá em ponto real. Tá? Com certeza a maioria aí não está entendendo agora, mas prometo a vocês que na quinta-feira, se houver dúvida, eu gostaria que vocês fossem anotando nas aulas de hoje as possíveis dúvidas para que nós possamos, na quinta-feira, esmiuçar esse assunto, porque é um assunto bem rico e um assunto assim bem complexo. Então, de acordo com o diagramazinho que nós vamos observar aqui, então observem que aqui nós temos o CLP, né? E como é que é a lógica do negócio, o funcionamento da coisa? Primeiro vocês vão entrar com a programação via software. Então isso existe um programa onde você vai com o notebook, ou hoje até é possível com o próprio smartphone, você pode executar uma programação, o jeito que você vai estabelecer que funcione a tua lógica, faz a tua programação e descarrega esse programa no CLP. Lógico que o programa tem que haver a compatibilidade, não é? Você tem que trabalhar com o programa com uma linguagem que nós chamamos que o CLP entenda. Existem várias linguagens para cada fabricante. A Siemens usa o que nós chamamos de Logo, a VEG usa outro tipo de linguagem. Então, para cada fabricante se exige uma linguagem, né, um programa específico para aquele tipo de CLP. Geralmente, quando você compra um CLP, né, você comprou um CLP, ele já vem com programa. Você comprou, ele vem geralmente com CD de instalação ou até mesmo com pendrive. Você descarrega no seu notebook para você formatar o programa para que seja feito da forma em que você projetou. Então vamos lá. Você executa o programa, descarrega no CLP. Tá? Então
Vamos aqui dar um exemplo, por exemplo, que você quer uma reversão simples, ok? Então você foi lá no seu programa, colocou lá, né, fez lá o desenho virtual internamente de B1, B1 intertravado com B2, botão tal, coisa e tal, parará, papapá. Fez todo aquele programa para alimentar o contator C1 e o contator C2. Você fez aí uma reversão simples, perfeito? Aí você descarregou isso no CLP. Ok, agora você vai começar as entradas. Lógico, depois que você alimenta esse CLP com 220 ou 24, uma tensão de trabalho dele, aí você vai começar a fazer as ligações. Então aqui nas entradas, de acordo com o diagrama do CLP, que ele tem as entradas, né, geralmente entrada é I1, I2, I3, I4, I5, e você vai começar a ligar aqui os botões de liga, botões de desliga, botão os contatos de selo, tá? Seja lá o que for. Todos os periféricos aqui. E as saídas, você vai interligar nas bobinas dos dois contatores, certo? Então aqui você vai ligar a saída, o A1 de C1 e aqui o A1 de C2. O que significa? Significa que o CLP vai fazer todo aquele trabalho, tá? De intertravamento, de contato de selo. Ele vai ser o responsável para liberar uma ou outra, sabendo-se que, como é uma reversão, você não pode, de forma alguma, permitir que as duas saídas liberem simultaneamente. Então, essa é mais ou menos a estrutura básica. Então, vamos aqui continuar. Os CLPs trazem a vantagem de reduzir e facilitar a instalação física. O que significa isso? Significa que você ganha espaço dentro de um quadro, dentro de um painel elétrico. Você reduz, né, os componentes e, lógico, você aumenta o espaço físico, melhora a refrigeração, diminui o custo com canaletas, diminui o custo com excesso de fios, com misturas. Então acaba um painel ficando mais enxuto quando você utiliza um CLP. Então, com os temporizadores e relés de comando, que você pode tudo simular dentro do próprio CLP. Então você diminui. Você não precisa de temporizador, você não precisa de relé de comando, você não precisa, né, contatores auxiliares. Então ele acaba diminuindo bem os componentes dentro de um quadro. Aqui, vamos dar uma olhadinha dentro daquilo que eu falei anteriormente, como é que funciona mais ou menos o desenho de um CLP. Observem que você tem aqui um 24 volts, que é a alimentação geral, né, do CLP. Então você alimentou ele, geralmente ele tem alguns tem display no topo, outros não, tá? Então você alimentou aqui com 24 volts e nesse próprio 24 volts, imagine que as bobinas dos contatores aqui, dependendo da lógica que você fez, ou lâmpadas que você possa utilizar, isso vai depender muito da sua lógica, do que você projetou, né? Então aqui no caso eu tenho a alimentação em 24 volts e as entradas também em 24 volts. O que significa isso? Significa que isso aqui, por exemplo, a entrada aqui 1/0. O que significa essa entrada 1/0? Aqui você pode colocar o botão de liga. Então você pode lá pegar aquele botão de liga 3 e 4, um exemplo para vocês. Tá? Então você pega aqui o 3 e 4, você pega aqui o negativo do 24 volts, leva até esse botão de liga, né? Vamos botar assim, liga o motor para a direita e coloca na entrada 1/0. Lógico que quando você fez o programa, você usou lá a entrada 1/0 para dar comando de liga, beleza? Aí você internamente já fez aquele programa, que o comando de liga, ele é intertravado com o comando de desliga.
Então, 1.0 seria liga para um lado. 1.1 seria liga para o outro lado. 1.2 seria desliga para um lado. 1.3 seria desliga para o outro lado. E 1.4 seria, vamos colocar aqui, o relé térmico, tá? Que vai bloquear para o sobrecarga. Aí tem as saídas. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas as saídas, a bobina é 220. Perfeito, não tem problema. O que a gente faz aqui? Coloca o neutro lá no A2 das bobinas, coloca o neutro no A2 das lâmpadas de sinalização, que pode sinalizar o motor rodando para um lado e o motor rodando para o outro. Pega a fase, né, que é o comum, leva até o C. Esse C aqui internamente vai ter os relés programados para fazer as saídas zero funcionar de acordo com a sua lógica. Então é isso que acontece. Na próxima quinta-feira eu vou trazer aqui um PLC para a gente estar olhando ele aqui, né? E eu vou estar mostrando para vocês as entradas e a saída, as saídas, para a gente poder tentar visualizar no físico melhor, né? Essa condição. Então, pessoal, assim, no macro é isso aí que vocês estão vendo, é assim que funciona. Agora, toda essa parte aqui que não aparece, aqui é que está o X do problema. Aqui é que está a lógica. Aqui é que você vai ter que fazer aquele programinha e injetar para que ele entenda o que tem que acontecer para que o comando funcione de acordo com aquilo que você projetou. Ok? Então, aqui a gente dá uma olhada, né, em alguns tipos de CLP, com entradas e saídas digitais. Novamente, só frisando sobre saídas digitais e analógicas, eu vou estar na quinta-feira também enfatizando isso aí, com certeza vai gerar algumas dúvidas, não é? Então aqui tem algumas fotos de série F. Aqui vocês têm as entradas e aqui as saídas, conforme nós observamos no diagrama superior. Alguns modelos. No caso aqui, o fabricante da antiga Telemecanique, que hoje já não existe mais, hoje é Eaton. Bom, passando à frente, já que, conforme eu falei para vocês, a parte do CLP vai ser discutida aí muito ainda, porque é uma parte muito rica, mas dando prosseguimento à nossa aula de hoje, de formatação para comando, vamos falar de transformador de comando. O que é um transformador de comando? Por que transformador de comando? Porque geralmente eles são usados na alimentação do circuito de comando e servem para fornecer um valor de tensão desejado e também isolar eletricamente esses circuitos da rede elétrica. Geralmente possuem várias opções de entrada e saída de tensão, permitindo ligação dos valores desejados. É importante aterrar um dos condutores da saída do transformador e também colocar fusíveis, tanto no primário como no secundário. Por quê? Vamos lá. Você tem aí contatores de 24 volts. Né? Hoje em dia, volto a reiterar a vocês que, pela norma, pela ABNT, hoje em dia é colocado a necessidade, não só pela ABNT, digamos assim, a NR10 também coloca muito isso. Uma da diferença que eu sempre coloquei entre ABNT e as NR, toda vez que falarem para vocês sobre ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, isso são normas. A ABNT, ela recomenda, ela não determina. Ou seja, ela lhe coloca a forma correta de se fazer o trabalho, de se fazer a instalação. Então, exemplo, a ABNT recomenda que quando você instale uma tomada média, você coloque, imagine lá, 1,30 m do piso. Tá, mas a casa é sua, você pode chegar lá e coloca 1,10 m. Você pode colocar 1,50 m. Você pode colocar 1,60 m. De forma alguma você estará infringindo a lei. Então, isso é a BNT. Agora, quando se coloca NR, norma
regulamentadora, aí é lei, aí é obrigatório. Aí no momento que você não segue, você está infringindo a lei. Não sei se eu me fiz entender. Então vamos lá. Quando se diz que as instalações de baixa tensão em quadros elétricos devem ser feitas nos seus circuitos de comando e sinalização em tensões máximas de 48 volts, então nós devemos seguir. Por quê? Para evitar um risco do operador que vai manusear os botões que vão estar nas portas dos painéis não tenha contato com tensão de 220, de 127, não é? Que é bem mais prejudicial à saúde humana do que você trabalhar com uma tensão de 24 volts que é praticamente inofensiva. Então, a BNT recomenda e a NR determina. Então, hoje não se fabrica mais nenhum painel elétrico com comando com tensão superior a 48 volts. Ok? Ah, professor, mas existe ainda muitos quadros com 200... Sim, claro. Existem muitos painéis, existem muitos quadros elétricos com comando em 220, em 110. Claro, existe. Lógico que se você tem uma máquina, né, uma máquina enorme com todo o sistema de comando em 220 ou 127, você não vai sair mudando tudo de uma hora para outra para 24 ou 48 volts. Mas as máquinas novas, os painéis novos que estão sendo fabricados hoje, eles já estão sendo fabricados com tensões bem baixas. Ok? Então, para isso, dentro do quadro, utilizamos o quê? Um transformador de comando, que é o transformador que vai pegar a tensão de serviço. O que é tensão de serviço? Pode ser aquela tensão trifásica ou tensão monofásica que está chegando no quadro para alimentar a carga. Imagine que você tem aí os motores a você comandar, os motores de 220 trifásico. Lógico, você vai ter que chegar nesse quadro com 220 trifásico. Aí você chega com 220 trifásico, você vai pegar uma dessas fases, ou até duas dessas fases, alimentar o transformador no primário e reduzir essa tensão para 24. Aí teria que ser um transformador de 220 para 24 volts. Além disso, você ainda vai pegar uma das saídas, uma das fases dessa aí de 24 e ainda aterrar, para que você tenha mais segurança ainda no seu quadro elétrico. Ok? Então vamos lá. Pessoal, novamente, dúvidas? Vamos anotando. Para quinta-feira vai ser o nosso tira dúvida. Ok? Então vamos à frente. Agora vamos entrar um pouquinho em simbologia, uma coisa bem básica, né? Que é importante pra caramba, conforme eu sempre digo, um tracinho muda uma lógica inteira. Um pontinho muda uma referência. Então, simbologia é igual receita médica. Ela tem que obedecer a um padrão para que não haja um acidente, para que não haja um diferencial de interpretação e de fabricação. Então é importante o desenho ser feito de forma correta e dentro dos padrões técnicos de simbologia. Então, ao desenharmos um circuito elétrico, onde aparecem vários componentes, representamos esses através de símbolos, com o objetivo de facilitar a construção do desenho. Embora existam normas que padronizam esses símbolos, a realidade é que encontramos nas indústrias uma variedade muito grande de símbolos para o mesmo componente, pois algumas empresas preferem criar simbologia própria do que seguir determinada norma. Apesar de tudo, com uma boa observação, é possível para o profissional da área decifrar todos os símbolos que eventualmente se possa encontrar. O que significa isso? Significa que realmente,
Vou citar um exemplo para vocês aqui. Já tive alguns alunos que trabalham no metrô do Rio, e vocês sabem que o metrô comprou aí uma série de trens chineses. E eles uma vez trouxeram os desenhos de lá do metrô para eu ver. Realmente a China utiliza um tipo de simbologia totalmente diferente dos padrões que estamos acostumados a trabalhar. Bobina da contatora é uma bolinha e por aí vai. Mas nós que trabalhamos já há algum tempo nessa área, a gente consegue deduzir rapidamente a lógica do funcionamento. Não é porque vai substituir um retângulo por um círculo que deixaremos de entender o funcionamento da coisa. Então é importante a gente captar mais ou menos a lógica da coisa. Mas em si a ABNT ela tem uma regra para simbologia que aqui no Brasil é importante que tenhamos conhecimento. Então, a simbologia a seguir é adotada da seguinte forma. Então vamos lá, vamos por letra. Então, quando a gente coloca B, esse B é uma simbologia em botoeira, em letra, né? Basicamente, não é a simbologia, é a letra que deve acompanhar essa botoeira, ou melhor, esse símbolo, né? Então B pode ser botoeira, B1, B2, B3, B4. Fim de curso também podemos chamar de B1, B2, B3. Chave de comando em geral, a gente pode colocar a sigla B. C, gente, está aqui capacitor. Aí vocês vão perguntar, poxa, professor, mas C não é contator? É bem utilizado em contator. Há essa variante que contator principal pode ser K, como pode ser C. Então, K e C, vocês podem aí colocar isso como uma variante, capacitor C ou K. E contator principal também pode ser K ou C. Contator auxiliar e temporizador nós podemos chamar de D. D1, D2, D3, D4, D5, né, o relé temporizado, ou contator auxiliar. O que é contator auxiliar, professor? Bom, contator auxiliar é aquele que não leva carga de potência. É aquele que só leva contatos para comando. É aquele de menor potência, que não há necessidade de ter contatos que suportem correntes altas. Então, contato auxiliar podemos chamar de D. E F? A F são dispositivos de proteção, ser fusíveis, pode ser até próprio disjuntor, pode ser qualquer dispositivo que esteja ali para proteger o circuito. Podemos chamar de F. H, sinalizador. H1, H2, H3, H4, H5, pode ser lâmpadas, LEDs, luz estroboscópica de sinalização, tudo aquilo que vai chamar a atenção do operador ou do técnico que esteja próximo ao equipamento. A sinalização nós colocaremos H. K. K, conforme a gente falou anteriormente, pode ser contator principal ou até capacitor. Uma coisa pode substituir a outra. M, sempre motor, né? Motor, o símbolo M, acompanhado, na maioria das vezes, daquela bolinha, é motor. N, retificador e baterias, letra N. R, resistência, S, sensor e T, transformadores. Então essa as principais que a gente vai ver aqui. Lógico, a gente vai ver uma gama de letras por aí, né? Mas, conforme eu falei, dentro da lógica, a gente tem que ir decifrando de acordo com o funcionamento.
Bem, vocês me desculpem aí que eu tô com processo alérgico. Você pode ficar em casa trancado, é complicado, né? A gente acaba não saindo. Esse negócio de quarentena tá super complicado, mas vamos lá. Então aqui, agora vamos observar a simbologia utilizada na ABNT. Vamos aqui acompanhar o quadro da esquerda. Botoeira sem retenção. O que significa isso? É aquela de pulso, né? É aquela que você aperta, o contato normalmente aberto se fecha e o contato normalmente fechado se abre. Então, para que haja essa comutação, né, nós chamamos de comutação. O que é comutação? É a mudança de um estado para o outro. Então, quando você aperta esse botão aqui, ele comuta do normalmente aberto para o fechado. Quando você aperta esse botão, ele comuta do normalmente fechado para o aberto. Então, quando você tira o dedo, ele volta ao estado normal. Então, a botoeira nós chamamos de sem retenção. Ou seja, ela não fica retida. Você precisa do dedo pulsando para que ela se mantenha no estado de comutação. Botoeira com retenção é aquela famosa do botãozinho, né? Que você vira para a direita ou para a esquerda, soltou e ele se mantém. Então nós chamamos de botoeira com retenção, ou seja, aquela que retém, aquela que você girou o botão da esquerda para a direita, o aberto passa a ser fechado. Girou o botão da esquerda para a direita, o fechado passa a ser aberto. Observem a diferença, né, entre um e outro. Aqui em cima você tem o traço encapsulado, né, dizendo que é só pulso, e aqui você tem uma reta já com uma travinha virada para cá. Isso é que faz a diferença entre botoeira sem retenção e botoeira com retenção. Agora, as chaves fim de curso, né, que são aquelas que dependem de uma atuação mecânica. Então, aqui nós temos o exemplo de um fim de curso normalmente aberto e de um fim de curso normalmente fechado. Abaixo, temos um contato auxiliar, com um contato normalmente aberto, geralmente terminados por 3 e 4. E o contato auxiliar normalmente fechado, geralmente com números terminados por 1 e 2. Agora aqui embaixo temos contato de relé térmico de sobrecarga. Observe o símbolozinho aqui, né, da ação térmica. Todas as vezes que você vê esse símbolo aqui, você sabe que ele sofre uma ação térmica. Tá? Então aqui nós temos um contato normalmente aberto, pode ser 95, 96 e aqui 97, 98. Normalmente aberto e normalmente fechado. Contato que atua por ação térmica. Embaixo temos um termostato. Falando sobre termostato, existe assim uma confusão entre termômetro e termostato. As duas coisas não são a mesma coisa. Termostato, termômetro. Qual a diferença entre um e outro? Vamos lá. Termômetro é um instrumento destinado a medir temperatura. Gente, gravem o verbo medir. Termostato é um instrumento, um dispositivo, melhor, destinado a controlar temperatura. Gravem o verbo controlar. Então, um controla, termostato, e o outro mede, termômetro. E qual é a diferença no funcionamento? Bem, o termômetro é aquele que está ali só para você ver a temperatura. Temperatura sobe, temperatura desce e nada acontece. Você só observa. E você tem que, digamos assim, tomar a decisão. Vamos fazer um comparativo, né? Não mal comparando, com um termômetro desse medicinal.
Você tem aquele termômetrozinho que você coloca embaixo do braço, né? Chegou lá, viu a temperatura, detectou febre. Tá. Ele só detecta. Você, se for médico no caso, tem que tomar, né, uma providência. Dar um comprimido, dar um antitérmico. Ok? Então, perfeito. O termostato é o que nós temos no nosso corpo. Temperatura subiu, primeira coisa que o corpo faz é o quê? Mal comparando, fechou o contato, disparou o suor, que é para refrigerar o nosso corpo. Então, o termostato toma uma providência quando há uma variação de temperatura. O termômetro não. O termômetro só mede e acabou. Então, aqui, ó, nós estamos vendo um termostato, que ele tem aqui, no caso, um contato normalmente fechado. Ah, professor, poderia ser contato normalmente aberto? Sim, lógico. A lógica varia de acordo com a necessidade. Ele poderia ter aqui mais um contato normalmente aberto e fazer uma lógica inversa. Perfeito? Mas nesse caso aqui, nós estamos vendo aqui um termostato com contato normalmente fechado. E lógico, aqui ele deve ter uma temperatura pré-ajustada. Imagine aí um termostato de geladeira. Então significa que o compressor entra quando a temperatura atinge aí uma temperatura mais ou menos de 6 graus. O compressor entra. E aí, quando a temperatura chega a 2 graus, ele sai. Então quem controla isso é o termostato. Ou seja, ele toma providência quando a temperatura varia, né? Alguma coisa acontece através do termostato. Pressostato. Novamente, vamos lá. Qual é a diferença do pressostato para o manômetro? O manômetro, você já deve ter ouvido falar ou até conhecer, é um dispositivo que mede a pressão. Mas o manômetro só mede. O manômetro não toma providência. Existem manômetros aí em compressores e vamos novamente, já que no termostato a gente comparou com a parte médica, vamos novamente ao pressostato. Vamos imaginar aí esse instrumento que vocês já devem ter visto, né? O medidor de pressão arterial. Aquilo é um pressostato. Aquilo ali, né? O médico, o enfermeiro vai bombeando e ele vai fazendo um comparativo com a pressão arterial e vai lhe dar ali uma pressão mínima e pressão máxima de acordo com o que foi estabelecido. Mas nada acontece. Ele só mede. Se a pressão estiver fora daquilo que é determinado, se entra aí com remédio, se entra com uma atuação. Ok? O pressostato já é uma coisa a corrigir. Ou seja, você estabelece que pressão você quer que o contato abra ou feche. Então, pressostato controla a pressão e o manômetro, a gente só visualiza a pressão. Ok? Então aqui nós temos agora temporizador com retardo na energização, on delay, ou seja, aquele que conta tempo enquanto a bobina está energizada. Observe aqui, aqui a curvazinha do traço, né? Em curva, significa que ele conta tempo quando você energiza. Ou seja, você energizou A1 e A2, colocou lá no sistema lá o tempo que você quer. Você colocou lá 10 segundos, por exemplo, e aí ele vai contar 10 segundos. Quando chegar aos 10 segundos, esse contato aqui vai fechar e esse aqui vai abrir. Então, ele temporiza com energização. Ele tem retardo na energização. Você vai lá no set point, né, que nós chamamos de set point, onde você coloca o tempo necessário e ele vai contar depois daquele tempo que passou, isso com a bobina energizada. Embaixo nós já temos aqui um outro caso, que é o temporizador com retardo na desenergização, off delay. Ou seja, ele só vai contar tempo quando você desenergizar. O oposto. Olha só como você já modifica aqui, ó, o jeitinho dos contatos. E como é que é esse aqui? Esse aqui funciona da seguinte forma. Você energizou o contator, né? Esse contato aqui fecha e esse aqui abre.
instantâneo. Aí tá lá, ele vai ficar horas nessa mesma situação. Quando você desliga, quando você desenergiza a bobina, ele vai começar a contar aquele tempo que você botou lá no set point, você botou 10 segundos, ele mesmo desenergizado, ele vai ficar mantido aqui. E só vai sair fora depois daquele tempo que você deixou pré-determinado. Ou seja, ele vai temporizar na desenergização ou off delay. Ok? Essas são as principais diferenças de acordo com o que está aqui. Aqui nós temos um temporizador já pré-definido para a estrela triângulo. Ele já é especial, geralmente era comprado já pronto, onde ele tinha uma comutação de, no mesmo relé, um trabalhando off delay e outro trabalhando on delay. Era um conjugado. Então, no mesmo relé, você tinha as duas atuações. Um trabalhava na desenergização e o outro trabalhava na energização, de acordo com os que vocês podem observar aqui na parte de cima. E aqui você tem a simbologia de um contator, a bobina de um contator, A1 e A2. Aqui você tem uma bobina de um temporizador especial para a estrela triângulo. Hoje quase não se vê mais no mercado, né? Mas aqui tem um contator especial, onde você tem um símbolo aqui do Y delta, né? do estrela delta. Aqui tem temporizador com retardo na energização. Olha só a diferença, hein, gente? Retardo na energização. É aquele que começa a contar tempo quando você energiza. E aqui você tem temporizador com retardo na desenergização. Ou seja, você começa a contar tempo quando desenergiza. Olha a diferença. Bom, aqui tem cruzamento com ligação, né? Quando você tem no diagrama dois fios ligados assim, quando tem um pontinho no meio é porque eles estão fechados. Aqui você tem cruzamento sem ligação, fusível e aterramento. Aqui em cima, nós temos o símbolo do relé térmico de sobrecarga, dos fios de potência. Aqui nós temos disjuntor tripolar, contator tripolar com os contatos principais, chave seccionadora tripolar, autotransformador trifásico de partida. Imaginei que vocês tivessem dado em máquinas a diferença de autotransformador para transformador, mas se der a gente ainda vai debater isso aqui, seria importante. Tá? Motor monofásico, motor trifásico de duas velocidades, motor trifásico, duas velocidades, enrolamento separado, motor trifásico de rotor bobinado, freio mecânico na desenergização e freio mecânico na energização. Dando segmento aqui do lado, lâmpada de sinalização, sinalização sonora, resistência, bobina de indução, capacitor, diodo, conector e instrumentos de medição. No caso aqui o voltímetro, se fosse amperímetro, seria a letra A. Então, são os principais, né? E ainda, aproveitando hoje, vamos estender aqui um pouquinho. Basicamente, existem duas maneiras para dar partida ao motor elétrico trifásico. Você pode partir com ele em partida direta. Recomendo aqui novamente, a ABNT, ela recomenda que até 5 CV, motores até 5 CV, você pode partir ele direto. Acima de 5 CV, você tem que utilizar um dispositivo para que seja rebaixada essa corrente de partida. Ou você parte com tensão reduzida, você parte com frequência reduzida, enfim, ou você utiliza chave estrela triângulo, você utiliza soft start, ou você utiliza inversor de frequência ou autotransformador. Mas para isso você tem que fazer um circuito elétrico, né, que possa fazer esse acionamento. Então, a gente tem aqui as partidas.
Existe a partida direta, sem reversão, e partida direta com reversão. Vamos novamente passar aqui um pouquinho. Tem as partidas com estrela triângulo. Eu estou passando rápido aqui, porque essa parte aqui é praticamente parte de força. A gente vai mais detalhar aqui parte de comando, tá? Para a gente poder não estar perdendo muito tempo quanto a isso aqui. Partida compensada. Deixa eu passar aqui. Velocidade. Não é bem isso que eu queria chegar. Vamos lá. Aí. Eu queria chegar nesse beabá aqui. Então, um comando elétrico, gente, aqui a gente vai partir do zero, tá? Estamos zerando para a gente começar do zero sobre comandos elétricos. Então, imagine partida simples de motor trifásico. Bom, parte de comando. A gente tem que, primeira coisa, projetar de acordo com a potência. Motor até 5 CV? Ok. Então, esse M, motor. 3 está simbolizando que ele é trifásico. E o símbolo aqui de corrente alternada. Então, esse aqui é o motor trifásico de corrente alternada. Seguido de aterramento. Aterramento obrigatório. Todo equipamento elétrico metálico tem que ser aterrado. Ok. Eu não tenho aqui a potência desse motor, mas vamos colocar aqui que ele seja de 3 CV, como exemplo. Então estaria dentro da norma que ele possa partir direto, sem compensação de partida. Primeira coisa que nós temos que pensar é a proteção. Proteção. Então aqui nós temos as duas proteções que necessitam o motor. Poderia ser um disjuntor motor aqui no caso? Ok. Poderia ser um disjuntor motor que estaria substituindo fusíveis e disjuntor térmico. Porque aqui nós temos dois tipos de proteções. Ou de proteção. Proteção para curto-circuito, fusível, protege o motor para curto-circuito. E proteção para sobrecarga, que seria o relé térmico. Então o motor está devidamente protegido. Temos aqui K1, que é um contator trifásico. Então aqui temos o que nós chamamos de circuito de força. Ok? Agora, para controlar K1, para dizer quando K1 tem que fechar ou tem que abrir, o contator tem que estar atuando ou tem que estar em repouso, nós temos que passar por um circuito que vai comandar, no caso aqui, o K1. E eu preciso comandar K1. A minha intenção aqui é só essa. Como é um contator único, como é só o motor, aí vou partir para o circuito de comando. No caso que nós podemos observar aqui logo de cara, é que o comando funciona numa tensão monofásica. Ou seja, aqui é uma fase, que nós chamamos de A, e aqui é um neutro. Por isso que o neutro não tem fusível. Então, o neutro, a gente não usa fusíveis, vamos ligar aqui no A2. Bobina de K1, que significa que K1 é o contator de comando que vai comandar esses três contatos aqui que vão fechar simultaneamente. Ok? Esse tracejado que temos aqui significa que 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 entram juntos. Não há como fechar só 1 e 2. Não há como fechar só 3 e 4, nem como 5 e 6, nem como haver alternância entre contatos. Significa que os três têm que fechar simultaneamente. Ok? Bom, além disso, a gente tem que proteger, F5 é um fusível de comando. A gente vai dimensionar a corrente desse fusível de comando para proteger quem? Proteger esse motor aqui? Claro que não. Esse motor aqui está protegido por esses três fusíveis. Esse fusível aqui, que foi chamado de F5, vai proteger única e exclusivamente a bobina de K1. Então precisamos ver lá na contatora K1, ver qual é a corrente dessa bobina aqui. Garanto a vocês que é bem baixa. Imagine que essa corrente aqui é de 0,1 mA. Então basta a gente colocar um fusível aqui de 1 A. É o suficiente para que seja protegido esse sistema de comando. F4
F4, olha o símbolozinho aqui, significa que é uma proteção térmica. Contato 95, 96. Esse aqui é o contato que obedece à monitoração que foi feita em cima do motor através de 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Como assim? Eu ajustei aqui pelo botãozinho do relé 3 amperes. Significa que se essa corrente do motor aqui, a nominal, imagina que é 12,8, tá? Eu ajustei aqui, imagine que a nominal é 3 amperes mesmo. Eu ajustei aqui esse relé para 3 amperes. Significa que esse motor começou o trabalho, está funcionando em 12,8, 12,9, 3, 3,1, 3,2. Olha, já saiu fora do parâmetro que você colocou. 3,2, 3,2. Ele vai esperar um tempinho e o que ele vai fazer? Essas lâminas aqui, ó, elas são, vocês lembram? São bimetálicas, com 2 metais diferentes, com uma liga de 2 metais diferentes. Elas vão começar a dilatar e empurrar aqui, ó, um eixo que está mecanicamente aqui. E esse eixo está empurrando esse contato aqui, ó, do F4, 95, 96. Significa que quando esse motor estiver trabalhando fora do parâmetro que vocês colocaram aqui, o que vai acontecer com 95, 96? Ele vai abrir. Ele vai abrir, lógico, impedindo que o comando funcione. Então essa é a função do F4. B0. B0 é um botão, como vocês podem ver aqui, sem retenção, né? Significa que a cada vez que eu pulsar, abre 1 e 2. Tirei o dedo, 1 e 2 volta. B1. B1, no caso aqui, é 3 e 4. Contato normalmente aberto. Toda vez que eu apertar B1, enquanto eu estiver com o dedo apertado, 3 e 4 vai estar fechado. Tirei o dedo, 3 e 4 vai estar fora. K1 é a contatora, né? A bobina da contatora que vai dar comando aqui a K1. Então você pode ver aqui, ó, K1 e K1. Eles são, na realidade, o mesmo componente. Só que aqui está representado o contato de força e aqui representado o contato, a bobina de comando. E aqui nós temos o que nós chamamos de contato de selo, tá? Que é o contato 13 e 14 de K1. Por que selo? Selo porque é a forma que ela vai se automanter. Como assim? Vamos dar um segmento à tensão? Vamos lá. Eu tenho aqui a 1, né? Imagine que a tensão elétrica está passando aqui. Fusível está ok, beleza, passou. O relé está tranquilo, motor parado, relé 95, 96, dando continuidade, a tensão está passando. B1, fechado? Fechado. Passou por 1 e 2, chegou até aqui. 3 e 4, aberto. Tensão parou aqui. 13 e 14, aberto. A tensão parou aqui. Então essa tensão, ela está parada aqui, esperando um comando. E quem que vai dar o comando? Quem vai dar o comando é você, quando você pulsar B1. Quando você pulsar B1, essa tensão aqui em fração de segundo, ela vai passar do 3 para o 4, né? Porque esse contato aberto vai passar a ser fechado e vai energizar K1. K1 em fração de segundo vai fechar 13 e 14. Significa que eu não vou precisar mais manter o dedo aqui de B1. Eu vou tirar o dedo, 3 e 4 vai se abrir, mas a tensão vai se automanter por aqui. Ora, como assim? No momento que você energizou K1 mandou fechar aqui, ó, 13 e 14. Então ele se autossustenta, ele se automantém por aqui. Já não precisa mais do seu dedo aqui. Então o comando está feito. O contator K1 está energizado, né? Gente, nunca digo atracado, pelo amor de Deus. Energizado ou atuado, fazendo com que você feche o contato 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e coloque o motor em funcionamento. Ok? Muito bem. Aí você quer desligar. Ora, se você quer desligar, você vai apertar B0, você vai abrir 1 e 2, conforme a tensão está passando por aqui, K1 vai sofrer uma interrupção de tensão na bobina, que é a 1. Assim que você desenergizar K1, esse contato dele de 13 a 14, o que vai acontecer? Ele vai voltar ao estado normal, que é aberto. Voltou ao estado aberto, a tensão volta novamente ao estado inicial, que ela vai parar aqui em 3 e vai parar aqui em 13, esperando um novo comando. Então,
essa é a lógica do beabá da coisa. É importante que vocês entendam isso aqui, porque é daqui para frente que a gente vai poder, digamos assim, ir fluindo com a nossa matéria, porque a cada vez ela vai ficando mais complexa. Mas eu volto a dizer para vocês, vocês têm que entender esse beabá aqui. Se vocês conseguirem entender esse beabá, daqui para frente as coisas vão ficar muito mais fáceis de serem entendidas. Ok? Então a nossa aula hoje vai parar por aqui. Eu gostaria que vocês estudassem bem esse funcionamento aqui e que todos entendessem como funciona essa lógica, para que nós possamos dar seguimento. Porque se a gente não conseguir entender essa lógica aqui, é como se aqui, gente, fosse, comparando a matemática, como se fosse a tabuada. Se a gente não entender a tabuada, a gente não consegue fazer nenhuma equação simples. Precisa saber multiplicar. E aqui, realmente, é o beabá. Se vocês entenderem isso aqui, eu estou disposto a explicar quantas vezes forem necessárias, enquanto houverem dúvidas. Não pode haver dúvida aqui. Se alguém não aprender isso aqui, ele não vai conseguir aprender comandos elétricos, de forma alguma. Ok? Então, um grande abraço e na próxima quinta-feira estaremos com a nossa live dando ênfase ao CLP e também debatendo essa parte de comando simples e simbologia, desde que vocês tenham alguma dúvida do assunto até aqui abordado. Tá? Ok? Um grande abraço e até a próxima.